A paz do Senhor, meus amados irmãos, sou o pastor Marcos André, esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia, canal de estudos da Palavra de Deus. E vamos aqui a mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical, o nosso vídeo de apoio, a nossa pré-aula para a lição de número 13 da revista da editora Betel. Amém? Está encerrando o trimestre, aqui a última lição, tá? E o tema muito importante. O tema mais importante do trimestre o tema é esse, ó, o servo ordena a pregação do Evangelho. Tá? Esse é o tema importantíssimo, tá bom? Vamos aí então nessa lição, né? O texto áureo, ele diz, o texto de Marcos 16,15, né? Conhecidíssimo, e disse-lhes: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Né? Nem preciso ler o texto para saber, né? Mas esse é o texto conhecidíssimo da lição aí. E a verdade prática, muito interessante, ela diz assim, ó, o Evangelho de Marcos inicia apresentando Jesus e sua missão e finaliza com a missão dada aos seus discípulos. Amém? Muito interessante, né? Jesus começa o Evangelho, Marcos apresenta Jesus e a missão dele e finaliza o Evangelho apresentando, né, dando essa missão aos discípulos. Tá? Muito interessante isso aí. Meus irmãos, é interessante a gente observar já o seguinte para essa lição, tá? Que o principal objetivo, tem três aqui, e eu considero o principal esse daqui, ó. Mostrar a importância da pregação do Evangelho, tá? Ou seja, temos que fazer com que a igreja, né, ensinar, né, exortar, incentivar a igreja da importância da pregação do Evangelho. Essa é a finalidade de nossa como igreja. Amém? Bom, vamos então aí a essa lição, tá? Está muito boa essa lição para encerrar o trimestre. Você, professor da escola dominical, pode fazer aí, se você quiser, um apanhado das outras lições. Mas só essa lição aqui, eu considero ela como a lição de fechamento de suma importância. Tá? Foi muito bem escolhida essa lição aqui e você com certeza vai dar uma excelente aula. Fica ligado nas dicas que eu tenho aí para passar para poder você fazer uma aula de qualidade, de excelência, tá? Para se destacar como ensinador da palavra. Para ficar famoso, o pastor Marcos, não se fica famoso dando aula, né? Você fica famoso sendo estrela, né? Tem um montão de estrela do evangelho aí. Não, o objetivo aqui é você dar uma aula de qualidade para que vidas sejam transformadas. Amém? Já deixa o seu like aí nesse vídeo, tá? Vamos aí a essa lição abençoada. Vou deixar na descrição do vídeo os links para você interagir conosco, adquirir o nosso material, né? Eu tenho aqui, ó, 2 livros, O Maior Milagre de Jesus, tá? O meu primeiro livro, e agora o meu segundo trabalho, um livro de poesia, tá? Aqui é Livro das Obras com Texto. Amém? Vai ficar na descrição aí o link para você adquirir esses materiais caso você queira, tá? Vamos lá então essa lição sem perda de tempo, aqui na introdução. Meus amados irmãos, na introdução ele fala assim, ó, no primeiro parágrafo: a atmosfera desta lição nos fará ver a proeminência das verdades e dos resultados contidos na grande comissão. Bom, importante saber já o que é proeminência, né? Proeminência significa que é importância, tá? Eu deixei um subsídio pronto. Quem quiser adquirir também tem aí na descrição o link para adquirir o subsídio, tá? E lá está bem mais completo, mas aqui eu faço uma pré-aula bem resumida, mas bem interessante para você ministrar a sua aula. Bom, proeminência significa importância. Eu recomendo você já estender para os seus alunos uma pergunta, né? O que significa proeminência? Deixa eles responderem. Se sair a palavra importância, dá esse destaque, tá? Importância. Ou seja, a lição, né? A lição vai mostrar a importância das verdades relacionadas à grande comissão, tá? A gente tem que observar essas importâncias, tá? Do que se refere à grande comissão, o porquê, né? Jesus delegou, por que a necessidade de se pregar, por que a igreja tem, por que a necessidade de abrir novas igrejas, tá? Então a lição vai mostrar, né? O Evangelho de Marcos mostra isso, a proeminência, a importância, tá, da grande comissão. Amém? Então isso aqui é importantíssimo, tá? O Evangelho mostra isso. Vamos ver aqui, ele também fala assim, ó. Ele também fala assim, ó.
Também a importância dos resultados, e aqui esses resultados, ele menciona, ele chama de resultados aqui, ó. Proeminência das verdades e dos resultados. Bom, aqui é interessante observar o seguinte, que resultados são esses? Mais uma pergunta dá para estender, né? Que resultados são esses? São as almas. Esses são os resultados da pregação da grande comissão, tá? Então, a importância das almas, a lição vai falar disso também. Continuando, aqui no segundo parágrafo diz assim, ó, e nos permitirá ver nossa responsabilidade e a urgência de cumprir essa ordem do servo, tá? Bom, aqui vai falar de responsabilidade e de cara você já pode dizer isso, ó. Todos nós temos responsabilidade, tá? Na grande comissão, todos nós. Todo crente que está na casa de Deus, todos que receberam Jesus como Salvador, tem uma grande responsabilidade na grande comissão. Tá? Seja ele está começando agora ou não, tem uma responsabilidade. Tá? Nós não fomos salvos para somente por o Evangelho parar em nós. Não foi isso, esse não foi o propósito. Tá? Nós fomos salvos para dar prosseguimento na pregação do Evangelho. Bom, vamos lá que a lição vai falar disso. O primeiro tópico ele diz assim, ó, missões, um projeto do coração de Deus. Esse é o primeiro tópico. E aqui o primeiro subtópico 1.1, a grande comissão outorgada pelo servo. Vamos aqui, isso. A grande comissão outorgada pelo servo. Bom, aqui no primeiro parágrafo ele já diz assim, ó, Marcos teve a lucidez de narrar que, após a ressurreição do servo, ele apareceu primeiro para Maria Madalena, tá? Isso daqui, essa narrativa aqui de Marcos, mostra que Maria Madalena, ela vai falar para os discípulos, ela corre para falar aos discípulos. Aqui a gente já observa um primeiro exemplo de fervor de obra missionária. Tá? Ela quer compartilhar a grande novidade. Qual era a grande novidade? Que Jesus ressuscitou. Então ela já vai ao desejo dela de compartilhar. Isso é a grande comissão, né? Que está outorgada a nós. Tá? O desejo de partilhar, né? Da obra de Jesus, a ressurreição do Mestre. Tá? Então nós temos que ter esse desejo assentado no nosso coração. Essa é a nossa grande comissão. Amém? No terceiro parágrafo, ele diz assim, ó. No terceiro parágrafo ele diz assim, ó. Por fim o servo aparece aos 11 e os repreende por causa da sua incredulidade. Ele lhes dá uma ordenança que se estende à igreja até agora. Interessante isso daqui, né? Porque Jesus ele vai falar para os 11, ele vai mencionar o ID, ele vai repreender eles primeiro, né? Os 11 aqui não tinha mais Judas, né, entre eles, e aí Jesus vai repreender eles e vai dar a eles essa grande ordenança. Bom, aqui nessa ordenança a gente tem que entender que ela é genérica, ela é para toda a igreja. Ela não é só para aqueles 11, até mesmo porque era impossível dos 11 evangelizar o mundo todo, tá? Então Jesus estava dando uma ordem para todos os seus discípulos, tanto aqueles 11 como aqueles que viriam depois deles, né? Muito interessante. E isso aí a igreja conseguiu pegar muito bem isso daqui, né? Os discípulos passaram isso aqui muito bem, de forma que todos receberam essa ordenança. Do ide por todo mundo e pregar o evangelho. Bom, aqui eu até menciono o seguinte, todo crente, todo servo de Cristo, como a ordenança está para a igreja, então todos nós como servos de Cristo, membros dessa igreja, temos a responsabilidade, né? Todos nós somos missionários, tá? Em maior ou menor grau. Você é um missionário, você ou contribui, ou você ora, ou você vai ao campo, ou você auxilia, dá um apoio de alguma forma, você vai ser um missionário. Aguarda um instantinho aí que eu vou falar para você, vamos ensinar o que é obra de missões, missões locais, missões regionais e missões transculturais, tá? Havendo um tempo ainda vou falar também
como se procede cada uma delas. Amém? Vamos aí ao próximo, subtópico 1.2, e o tema desse subtópico é o porquê de o servo ter delegado essa missão a todos os seus discípulos. Por que o servo delegou a missão? Né? Então vamos lá aqui. O primeiro parágrafo diz assim, ó, no início das Escrituras somos apresentados que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Contudo, o homem pecou e afastou-se de Deus. Então, nesse subtópico, é bom entender o porquê dele delegar essa missão. Aqui está a resposta, ó, porque o ser humano se afastou de Deus. E a partir do momento que o ser humano se afasta de Deus, Deus tem o desejo no coração de trazer esse ser humano de volta. Tá? E quando que isso aconteceu? Aqui fala, né, Gênesis 1:26, fala que o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas depois a gente vai ver que o ser humano, Gênesis 3, ele vai pecar. E nessa que ele peca, ele é expulso da presença de Deus. A partir do momento que ele é expulso, aquela herança, né, do ser humano afastado de Deus passa para todas as gerações dos homens. Né? Adão, ao ser expulso, passa para todos nós essa herança maldita, que é o afastamento da presença de Deus. Então, cada um de nós nasceu com esse problema do pecado. E aí, Jesus veio para nos trazer de volta, né? Para nos trazer de volta para a presença do Senhor. Olha o que diz o segundo parágrafo, é interessante aqui, ó. Neste sentido, o profeta Isaías diz, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Aqui, meus irmãos, está mostrando que o pecado, aquele pecado de Adão, né, já nos faz separação entre nós e Deus. Claro que depois vem o nosso próprio pecado, né? Depois que o ser humano adquire a consciência e passa a cometer os seus próprios pecados, mas ele já traz em si aquela herança do pecado de Adão, e aí há uma separação entre o ser humano e Deus. E todos nós, o propósito do coração de Deus é nos trazer de volta, né, para a sua presença, mas nenhum ser humano consegue fazer isso por si próprio. Né? Nenhum ser humano pode pagar todo o pecado que já cometeu. Né? Para nenhum ser humano isso é possível. Só teve um que pagou, né, o preço do pecado por nós, que foi o Senhor Jesus Cristo. Então, somente em Cristo nós podemos ser libertos dessa herança maldita do pecado de Adão. Somente Jesus, né? Aqui o verso, eu até separo o verso de João 8,36, que diz assim, ó, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tá? Isso aqui é importantíssimo. Só Jesus pode nos libertar, né? E cada um de nós, ao ser liberto, podemos, né, estar de volta à presença de Deus. Amém? Então, o subtópico aqui 1.2, né, é exatamente isso, tá? Esse é o porquê de Jesus ter delegado à sua igreja essa grande comissão. Vamos lá que 1.3 agora, e o tema desse subtópico é esse aqui, ó. O servo nos ensina que a pregação do evangelho deve ser nossa prioridade. Amém? E aqui ele fala assim, ó, vale citar que esse foi o último grande ensinamento oferecido pelo servo aos seus discípulos. Qual foi o último grande ensinamento? Então, né, que a pregação do evangelho deve ser a nossa prioridade. Esse é o último grande ensinamento de Jesus à humanidade. Então, ou seja, você recebeu Jesus como Salvador? É simples assim, você tem que ter como prioridade a pregação do Evangelho. Anunciar ele de alguma forma, tá? Fazer missões, cooperar, colaborar com missões, amém? Evangelizar, tá? Tudo que se refere a missões. Porque o nosso propósito é passar o Evangelho para adiante, amém? Bom, quer ver uma forma de fazer missões? Você dando o seu exemplo no seu local de trabalho e falando do amor de Jesus Cristo, você está fazendo missões. É um tipo de missões chamado missões locais, né? Tá? Vamos ver sobre isso aí mais à frente, tá, meus irmãos? Muito interessante isso daqui, né? Bom,
aqui nesse subtópico ainda, vamos ver aqui o terceiro parágrafo. O terceiro parágrafo diz assim, ó: nesta ordem do servo, notamos 3 ensinos, muito interessante, ó, que devem ser prioridade da fé cristã: contribuir e fazer missões, evangelizar a todos e o batismo para a remissão dos pecados. E aqui eu acho interessante a gente considerar esse primeiro aqui, ó, contribuir e fazer missões. Esse primeiro é muito importante. E aqui eu vou dar aquele grande ensinamento que vale a pena, muito a pena você anotar isso daqui e passar para os seus alunos. Tá? Aqui, ó, existem 3 tipos de missões. Tá? 3 tipos de missões que a gente tem que considerar para sistematizar o trabalho missionário. Então, primeiro, ó, missões locais. Esse tipo de missão é onde se evangeliza a localidade, tá? Da sua igreja, a localidade, o bairro onde a sua igreja está situado. Tá? Como se faz isso? Pela folhetagem, visita nos lares, culto ao ar livre, tudo isso daí faz parte de missões locais. Amém? E tem o outro também, missões regionais. As missões regionais, tá? Isso tudo que eu estou falando aqui se ensina no curso de missões, tá? Mas é bom você passar para os alunos, é muito interessante. Missões regionais são aquelas missões onde você evangeliza uma região mais afastada, tá? Um município vizinho da sua igreja, né? Um município do interior, uma localidade mais no interior do seu estado, tá? Uma localidade em outro estado, então uma região mais afastada, tá bom? Onde qual é a forma de evangelizar, de fazer missões nessas missões regionais? A melhor forma é abrindo filiais, abrindo pontos de pregação, tá? Não é você ir lá e folhetar e vir embora, não é assim, não vai ajudar muito esse trabalho. É você ir lá sondando um local, tá? Para abrir um ponto de pregação. De repente tem um membro da sua igreja que mora naquela localidade. Isso aí faz parte de missões regionais, tá bom? Aqui tem também a outra que é missões transculturais. Missões transculturais, o nome já diz, né? É entre culturas, ou seja, você evangeliza uma cultura diferente, tá? Essas missões transculturais têm seus problemas específicos, tá bom? São povos estrangeiros, então você vai se deparar com problemas da língua, problemas dos costumes locais, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Quem vai ministrar, fazer missões transculturais em outra etnia, um povo diferente ou uma tribo indígena, tem que tomar muito cuidado, né, com os costumes locais, porque senão você pode ser de repente surpreendido e afrontando uma cultura local, e aí, meu irmão, afrontou a cultura local, acabou a missão, né? Bom, vamos ao próximo aí. Agora é o tópico 2. O servo possuía um coração missionário, tá? Jesus é o nosso maior exemplo de missões, né? Vamos ver aqui, ó, 2.1. O servo começou seu ministério cumprindo o ID. Amém? Olha o que diz aqui o primeiro parágrafo. A ocupação preferencial do servo foi ensinar a todos sobre o reino de Deus. E olha aqui que a gente vê aqui algo interessante, né? Que eu chamo a atenção no meu subsídio, é o seguinte: Jesus ele era mais ensinador do que pregador, né? A gente vai ver sempre ele está ensinando. Estava na casa de Maria, estava ensinando, né? Onde ele estava no monte, estava ensinando, tá? Então Jesus ele era mais um ensinador. E aqui a gente vai entender que o ensino é parte de missões, né? Na verdade, a gente se prega ensinando e ensina pregando, porque transmitir o evangelho é ensinar o evangelho. Essa é a grande realidade. Não é somente você falar e não verificar o aprendizado, né? Então isso aqui é importantíssimo. Bom, e aqui no segundo parágrafo diz assim, ó: é preciso lembrar que as pessoas nos dias de Jesus, né, esperavam ansiosamente por serem libertas da opressão romana e do fardo pesado posto pelos líderes judeus. Aqui tem um porém, meus irmãos, aqui tem um porém. É bom a gente entender o seguinte, né, para a gente não falar nenhuma besteira.
na época de Jesus, o povo ele estava ansioso mesmo para a libertação da opressão romana, porque os romanos, embora eles permitissem a religião dos judeus, eles cobravam impostos, muitos impostos, mantinham uma guarda, né, ali na província, então tinha todo um tipo de fiscalização que oprimia, né, o povo judeu ali. Então eles se viam ali com muita ansioso para a libertação. Tanto que quando o pessoal começou a ver Jesus se levantar como um grande profeta, muitos tinham a ideia de que ele seria o Messias. E muitos esperavam dele como Messias que ele fosse libertar o povo, né? Fosse libertar ali, assumir de alguma forma, né? Se rebelar contra Roma e liderar uma revolta ali local. É que muitos esperavam dele, inclusive o próprio Judas esperava isso. E aí, meus irmãos, aqui o comentarista fala também, né, que eles esperavam a libertação também do fardo pesado que posto pelos líderes judeus. Aquele fardo, né, do cumprimento das tradições judaicas. Bom, aqui é o seguinte, os judeus não tinham essa pretensão, né? Eles não era uma coisa que eles reclamavam, tá? Eles achavam, claro, era pesado para eles, é uma realidade, né? Mas eles achavam, entendiam que aquilo ali era necessário, né? Inclusive, eles eram muito dogmáticos quanto a isso, tá bom? Então, eu só discordo um pouquinho aqui nessa parte, né? Eles não estavam ansiosos pela libertação do fardo pesado imposto pelos líderes. Isso não era uma ansiedade do povo. Eles estavam ansiosos, sim, pela libertação do jugo romano. Isso eles estavam ansiosos, tá bom? E aqui aparece Jesus pregando o evangelho, tá? Então a gente vê que Jesus ele começa o ministério cumprindo o ID. Ele começa pregando, né? Amém? Então ele é o nosso maior exemplo de cumprimento do ID. Vamos lá no próximo subtópico 2.2. Aqui o tema desse subtópico é o seguinte: o servo montou sua equipe missionária, tá? Se você quiser perguntar para os alunos, a pergunta parece simples, né? Como é que o servo monta essa equipe? A resposta é bem simples. Ele monta escolhendo os 12. Ele começa a escolher os seus 12 apóstolos. Então aqui o comentarista fala que está montando uma equipe missionária. Isso é bem verdade, porque aqueles 12 ele ia enviar. Inclusive a palavra apóstolo significa enviado, né? Então Jesus ia enviar aqueles 12 ali para a obra, tá bom? Então era uma equipe. Olha só como é que a gente vê que Jesus estava montando uma equipe, né? Eu vou até usar um versículo que está na referência, tá? Aqui é Marcos capítulo 1, verso 17. Olha o que diz. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejas pescadores de homens. Então Jesus já diz o motivo da chamada. O motivo da chamada é que vocês pesquem almas. Olha só que interessante. Ninguém veio para estar com Jesus, né, sem essa noção aqui de se tornar um pescador de almas. Ninguém veio sem essa noção. Tá? Claro que quem ficou lá, que foi o caso de Judas, ele estava a fim de atender seus próprios interesses, não compreendeu essa chamada aqui, né? Bom, meus irmãos, vamos lá então. Todos nós fomos chamados para ser pescador de almas. No segundo parágrafo desse subtópico diz assim, ó: Marcos nos faz entender que o servo estava ensinando os discípulos a terem o mesmo modo de pensar a respeito do amor pelos perdidos. Que interessante. Quando a gente entra para o Evangelho, Jesus ele tem essa habilidade, né, de modificar os nossos valores. Claro que isso é uma ação do Espírito Santo na sua vida, o Espírito Santo trabalha no seu coração, e aí aquilo que você não valorizava, você passa a valorizar, tá? Isso é uma grande realidade. E que valores é esse que o Senhor Jesus já começa a modificar na nossa vida pelo Espírito Santo, né? O valor das almas, tá? Porque quando você entra para o Evangelho, você não dá tanta importância às almas, mas depois, conforme você vai aprendendo com Jesus, você começa a ver a importância de uma alma, né? Depois você vai chegar um momento que uma alma para você vai valer mais que uma tonelada de ouro, né? Porque isso é que está no coração do Senhor. E isso passa para nós também. Amém, meus irmãos? Que interessante, né? Vamos para o próximo subtópico.
e é o 2.3, e ele diz assim, ó, o tema: o servo demonstra para que veio. Amém? Olha que coisa interessante a lição, né? Já ensinamos aqui sobre obras de missões, missões locais, missões regionais, transculturais, como fazer essas obras, né? A lição está muito interessante. Você coloca esse acréscimo aí no seu, no seu esboço, no seu, seu subsídio aí para ministrar, que aí você vai dar uma aula com excelência. Não se esqueça de mim, deixa o seu like aí no nosso vídeo, tá? Interaja conosco, deixa um comentário para a gente poder ampliar esse trabalho ainda mais. Vamos para o 2.3, o tema é: o servo demonstra para que veio, tá? O primeiro parágrafo diz assim, ó: o amor do servo era visível a todos. Diante de tamanho afeto, ele olhava e sentia compaixão, pois eram semelhantes a ovelhas sem pastor. E aqui eu quero abrir um parênteses para ensinar, né, para um acréscimo aqui para a tua aula, tá? Irmãos, professor, tenha bastante isso tenha isso na sua mente. A sua aula tem que acrescentar ao aluno. Ele não pode chegar lá na sala de aula, lá na igreja, domingo de manhã, e ver que o que você falou é o que já está na revista. Não, você dá um acréscimo para eles. Mostra algo a mais dentro da lição para eles. Isso aqui é muito interessante, muito importante, tá? E todo esse vídeo aqui, o meu subsídio que eu coloco na internet, tá? Que eu estou vendendo aí para quem quiser adquirir. Isso aqui ajuda você a ter um algo a mais para ensinar. E o algo a mais aqui, nesse caso, eu quero passar para você a intenção de Jesus, né? A intenção dele, quando ele fala aqui em Marcos 6,34, ele mostra para eles assim, ó: ele olhava e sentia compaixão, pois eram como ovelhas, né? Semelhante a ovelhas sem pastor. E a gente vai ver a intenção de Jesus aqui, ó. Ele tinha a intenção de dar um pastor para aquelas ovelhas, né? Como assim dar um pastor? No próximo, na própria sequência aqui de Marcos 6, o verso 37, ele diz assim, ó, para a gente saber quem era que Jesus estava intencionando em dar aquelas pessoas como pastor. Ó, ele, porém, respondendo, lhes disse: dá-lhe voz de comer. Fala para os discípulos isso aí, ele fala para os apóstolos que estavam ao lado dele, né? Dá-lhe voz de comer a eles, né? Ou seja, é para os discípulos já irem se acostumando que eles é que teriam que alimentar aquele povo. Claro que seria um alimento espiritual, né? Mas essa era a responsabilidade que Jesus estava dando a eles, tá? Dentro desse subtópico, aqui como fala que o servo mostra para que veio, é onde Jesus ele menciona, né? Acho que é Marcos 1,38, ele fala, né? Que ele diz assim, ó, Marcos 1,38. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Ou seja, para pregar o evangelho. Então ele mostra para que ele veio, né? Mas eu quero lembrar aos irmãos que ele também nos chama para continuar essa mensagem, nos levantar como líderes do povo. Amém? Tá? Como eu sei disso? O próprio Senhor Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Está lá em João 21,15. Jesus fala: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: sim, Senhor, claro que eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo. E aí Jesus fala: então apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas, né? Ou seja, a responsabilidade, a incumbência de apacentar seria dada a nós. Amém? Isso aqui é uma mensagem para os desigrejados, aquele que acha que não precisa de pastor. Jesus tinha a intenção de colocar líderes sobre o povo. Bom, vamos lá então. Continuando, o 3 é o ide realizado pelos discípulos, importantíssimo. 3.1, o tema desse subtópico é: como cumpridores do ide do servo precisamos evangelizar. Amém? Aqui, vou ler o primeiro parágrafo, diz assim, ó: o Senhor não nos mandou realizar, esse não é o primeiro, esse é o segundo parágrafo. O Senhor não nos mandou realizar qualquer missão, mandou-nos pregar o evangelho. Não quer dizer que Jesus não mandou realizar missões, ele está querendo dizer que ele não mandou realizar uma missão qualquer, ou seja, uma missão muito importante, tá? Só que aqui tem algo que eu vou comentar.
Ele fala assim, ó: mandou-nos pregar o evangelho para que o ser humano não seja condenado ao inferno. Entretanto, para que a pessoa creia para a salvação, é necessário que o evangelho seja proclamado com fidelidade. Aqui eu quero mencionar algumas verdades, tá? Vale a pena mencionar algumas verdades. A primeira, ainda que preguemos o evangelho com a maior fidelidade do mundo, tá? Nem vai ter um grande número de pessoas que não vai dar ouvidos à mensagem. Primeira verdade. A segunda verdade é vai ter um grupo que vai dar ouvido à mensagem, mas depois eles vão amar mais as coisas do mundo e aí vão se desviar. Essa é uma realidade. Não queria que fosse assim, mas é assim, né? E uma terceira realidade aqui é que ainda que a maioria das pessoas negue a Jesus, nós precisamos continuar pregando, tá? Ou seja, ainda que ninguém creia na tua mensagem, você precisa continuar pregando. Por quê? Porque, conforme Lucas 9,5, ninguém vai poder dar desculpa quando comparecer diante o juízo de Deus, dizendo que não ouviu a mensagem, porque a igreja pregou a mensagem, tá? Então, precisamos, independente de quem está crendo ou não, precisamos continuar pregando para que ninguém fique indesculpável diante de Deus. Continuando então, meus irmãos, vamos para o subtópico 3.2, e o tema do subtópico é: como cumpridores do ID do servo precisamos discipular. Bom, aqui, né, ele diz assim o primeiro parágrafo: é de vital importância entender que no ensino cristão, por meio do discipulado, a Igreja de Cristo tem a oportunidade de instruir o novo seguidor do servo. Ou seja, precisamos ensinar o Evangelho. Lembra que eu falei que Jesus ele era mais ensinador do que pregador? Essa é a realidade. E aqui eu acho que vale a pena você destacar para os irmãos o texto de Mateus 28:19, que é o ID que está lá em Mateus. O ID que está em Marcos é um ID resumido. Eu expliquei numa das lições por que ele está resumido, tá? Não vou explicar aqui de novo, porque não estou com tempo para isso. Mas o texto de Mateus 28:19 é completo. E olha o que ele fala, ó: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem versão que fala: ide, fazei discípulos. Ou seja, a ordem atrelada ao id é uma ordem de ensinar, tá bom? Então nós temos que ter essa noção. Não é somente ganhar almas e a alma senta no banco, a pessoa senta lá no banco e da igreja assiste o culto, vai embora e não aprende nada. Não comparece à escola dominical, não é discipulada, não vai em culto de doutrina. O que vai acontecer com esse irmão? O que vai acontecer com ele? Depois ele vai se desviar. Essa é a realidade, tá? Infelizmente é assim. Bom, vamos lá para o próximo subtópico, e é o último aí. O tema é como cumpridores do ID, o 3.3. Como cumpridores do ID do servo, precisamos implantar novas igrejas. Amém? Lembra que eu falei anteriormente de missões regionais e transculturais? Missão local é aquela que você vai fazer na sua localidade. E missões regionais, né? Aqui tem até uma parte aqui, o segundo parágrafo, diz assim, ó: podemos dizer que uma igreja local organizada de acordo com os princípios bíblicos possui uma grande importância na obra de evangelização, né? Aqui, ó, ela envia missionários, abre ponto de pregação, realiza culto ao ar livre. Muito interessante, né? Então isso aí tudo faz parte de missões locais, missões regionais, missões transculturais. Culto ao ar livre, missões locais, dá para fazer no bairro, né? Na rua, em frente à sua igreja. Culto, abertura de ponto de pregação, abertura de filiais, isso aí são missões regionais, faz no local mais afastado, onde geralmente não tem igreja, amém? São missões regionais, vai em outra região, tá? E missões transculturais, é onde prepara e envia um missionário. Ele vai ter que se aperceber da língua, dos costumes locais, né, das expressões, das vestimentas, tudo isso ele vai cuidar em missões transculturais. Amém? E todos nós, todo crente,
ele pode fazer essa obra de uma forma ou de outra. Ele vai ser um evangelizador, vai ser um missionário em potencial. Como? Ele pode ser enviado ao campo, ele pode ir numa missão regional, abrir um ponto de pregação, ou ele pode também cooperar com essa atividade, ou ainda ele pode também ofertar para essa obra. Amém? Então todos nós somos em potencial missionários, tá? Amém, meus irmãos? Essa aqui é uma lição muito importante, tá? Uma lição que vai nos ajudar muito, tá? Eu peço que você que está conosco até agora, deixe o seu like, né? Deixe o seu like aí no nosso vídeo, compartilhe esse material, amém? Deus abençoe a sua lição, faça um encerramento aí da lição, convide para o próximo trimestre, se acerque aí dos temas, tá? E convide os irmãos, apresente a próxima lição se você tiver. Deus abençoe a sua aula, a sua casa, a sua família. Até o próximo vídeo.